Good morning, good morning. Good morning. Shall we make a start? Shall we make a start? Let's make a start. Thank you, Martin. Okay, good morning, Yasir. Yasir, good morning. We're going to do individual call-outs to people who arrive late now because you all arrived on time. Name and shame. Can you hear me? You should be able to hear me. Yes, I just need it to be closer. Okay, lovely. Thank you very much. Good morning. Right. Okay, well, first of all, it's lovely to see you, and thank you very much for being on time. You are very lovely people. And if anyone says anything different, disagree with them. So, I just wanted to say a couple of comments about yesterday and prepare us for today. This will be a surprise to you, I'm sure, but we've got a busy day today. So first of all, I really enjoyed yesterday. It was packed, and I apologize for you moving so quickly and pushing you on, but it felt like we had a really interesting start. I looked into all the workshops, and there was loads of debate and discussion and even a bit of jostling in one of the rooms. It was really, really interesting, actually. Some inspiring comments, too, I thought, from Barbara and from Mukti Jain. And certainly, Mukti's here, so people who want to catch up with her and ask her more questions, I know she's going to hate me for it, but please go and find her and bother her, because she's got stuff to share. I know there are other people here, because people have come up to me and said, oh, we're involved in this, or we're doing that. Please use every opportunity. I think that's what started to happen yesterday when we went to have a drink. Loads of those discussions were starting, I do this, what's going on in your place. Please make sure you have those conversations, because this is such a great group of people to have in one room. So as we kind of look ahead to the day, can I do some housekeeping, please? To remind you that every half session you need to sign in with Ellsworth, and that's to ensure that yes, exactly, Larry. It's to ensure you get the per diem. So we do need to have those signatures every half session. It's out with Ellsworth on the front desk. And just a reminder too that we've got the headsets, they just need to be returned at the end of the day. And today that's going to be around early afternoon, because we're going out on field trips this afternoon. Okay. A couple of other small things to say. Timing. Timing's everything, Marcus. Timing. Timing's everything. There we are. Good morning, good morning. So we're going to try and pack it. You just got it now, Kevin, didn't you? No, okay. So we're going to try and get an awful lot in, and that's going to mean that I'm going to push us to keep to the timetable, particularly because at the end of the day, we've got a wonderful meal to go to, and we want to make sure that everyone has a chance to go back to hotels, have a bit of a wash, change, whatever, and enjoy the evening rather than feel rushed, I think. All right. I want to welcome our groups at a distance. Some of them may not be listening at the moment, although we are starting to stream now, as you can see. But they did some fantastic work. I don't know if you were watching some of the tweets as they were coming up here on the screens yesterday. There were some really interesting kind of debates and observations taking place. So welcome to our groups at a distance, and we'll be sharing what they were talking about yesterday and what they're going to be doing this morning at 12 o'clock. So even though we're here, we will hear what they were deliberating, the kind of discussions they were having at midday. And can I forewarn those of you who are link people, you know who you are, the people who are linking to those groups at a distance, can I check, please, that you are in touch with your groups, that you've got the information from them from yesterday, or that you've made arrangements for that? Because otherwise, at midday, it's going to be very quiet, because that's when we're going to do the sharing. Is that all right? Thank you. Right. I've got 4 minutes, roughly speaking, before we start. A couple of other notices. One is to remind you about our social media. Some people are big tweeters. Larry, Stefan, a few other people in this room. But please do join in. If you're on Twitter, the hashtag is Median
_PT. So please do join us on that. And of course, on the Facebook page, Journalists for Diversity, if you haven't joined that Facebook page, please do join in. Really interesting things are posted there. Colleagues from Turkey, for example, given what's happening in Turkey in social media, there's often very interesting debate and links that are put on there. So please do join in with that Facebook page as well. Okay, good morning, Eduardo. Small name check. It's a student thing, isn't it? When they come in late, it kind of helps to give them a sense that they're welcome and also noticed. Noticed. Right. Oh, yes. When we went over and had some drinks yesterday, a couple of people were reflecting on the fact that there had been some anxiety in the working groups. Some people had felt a little bit that if they were writing things down on the indicators, the questionnaires, that they wanted some reassurance. Now, I know Miria gave this reassurance yesterday, but we were in such a rush. So can I just reassure you that the information is absolutely, it's anonymous. We're just after your thoughts and impressions, ideas, to tweak it. It's absolutely not, as you were saying, Miria, it's absolutely not to comment on you or to reflect back to you. So please be assured of that. Any of those comments, those are anonymous, and they're just literally for Miria to look at and to make sure that we make the indicators as useful as possible. Okay, all right. Okay, I think that's it for the parish notices, the things I need to talk about. Reinald, anything you want to add before we... No? Okay. Well, I really look forward to another great day. So many things happening. Actually, the one thing I will say, we had great fun yesterday with these badges, didn't we? With the little dots on the back. Oh, we had great fun. People coming up and saying, do I turn it this way? Do I read it right to left? Can I just... Honestly, I had people saying this. It is a legitimate question. So I thought it might be useful before we get started, because there's a lot of dots still to go, as you can see. If I just, can I borrow yours a second? Thank you very much. So I always have a glamorous assistant in the audience. Failing that. Thank you very much. Sorry. I couldn't have made it harder for you, could I? Right. Thank you. Right, so here is a name badge. So you're going to turn it round this way, and you're reading it left to right. And I think what might be useful is if you have a pen, and it was shocking yesterday how many journalists had no pens. I gave out 3 of mine, and I know who you are. I want them back. So if you have a look at it, turn it round, and you write 1, 2, 3, 4, 5 on it, it'll be easier for you to read where we are. So is that a good idea? So if you just look at it, turn it round and read it left to right and put 1, 2, 3, 4, 5, and then I can say we're on dot number 3. Is that sensible? Can we do that? Who doesn't have a pen? Okay, so can I suggest we do that? It just might be useful when we come to talking about the next groups. Thank you. Thank you for that. Okay, so ladies and gentlemen, let's get ourselves underway. And look at that, it's 9 o'clock. Let's get started. Just a point, if you don't have earphones, I would invite you to take one, because I'm going to speak partly in French and in English. Rosario is going to speak in Portuguese, and so I guess most of you, not most, but a lot of you did not understand Portuguese, or think they understand, but in fact not. So please take your earphones. Okay. I will invite Rosario Farmhouse. She's the High Commissioner on Immigration and Intercultural Dialogue until recently. You
you are going to explain us this change of your title. And Muriel Hanot from the CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel en Belgique. Ah, je l'ai vu sortir chercher son earphone. Muriel Hanot est directrice des recherches et des études du CSA de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La Fédération Wallonie-Bruxelles et le gouvernement communautaire belge qui gère la communauté française. Et Muriel Hanot travaille pour le CSA, qui est le régulateur belge francophone de la communauté francophone, donc en Belgique. Installez-vous. So I will start with Rosario Farmhouse. So as I said, Rosario is the High Commissioner for Immigration and Intercultural Dialogue, responsible for quite a big organization, quite a big body here in Portugal. You are going to tell us a few words about what you are doing and how you are organized in the territory of Portugal and what is your role. ACD has been involved for many years now in this issue of media and diversity, and they developed quite a lot of things, and this is what we are going to try to share with you this morning. But I have a very first question, Rosario. Who you are as a person, but also what is ACD and how ACD is organized on the whole territory of Portugal, because you're not only based, you do not have only an headquarter in Lisbon, but you've got local and national centers. So can you explain us what you are? Good morning. Bom dia. Desculpem falar em português, mas para ter a certeza que me entendem, vou falar na minha língua materna. Então, muito rapidamente, eu sou Rosário Farmhouse, sou antropóloga. Toda a vida tenho trabalhado na área social e mais concretamente ligada à diversidade. Sou alta comissária desde 2008, desde fevereiro de 2008, e o ACIDI, que agora hoje se chama ACM, portanto o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, desde há poucas semanas saiu uma nova lei orgânica que lhe mudou o nome para Alto Comissariado para as Migrações. E porquê? Porque os novos governantes querem que este novo instituto público seja um instituto mais abrangente ainda. Até aqui, o Alto Comissariado tinha duas grandes linhas de atuação, a área da integração dos imigrantes e das comunidades ciganas e a área do diálogo intercultural e da sensibilização da opinião pública para a diversidade. E é aqui que entram todos os jornalistas que aqui estão nesta sala, ou todos aqueles que nos ajudam a construir uma sociedade mais plural. Na área da integração, e muito rapidamente, o Alto Comissariado tem 3 centros nacionais de apoio ao imigrante, que são uma espécie de one-stop shop, que debaixo do mesmo teto tem vários ministérios, em Lisboa, Porto e Faro. Tem 86 centros locais, tem uma linha SOS Imigrante, onde dá informações em 11 línguas diferentes sobre processos de integração dos imigrantes em Portugal, tem cursos de português para estrangeiros e tem ainda um programa de inclusão social que irão visitar alguns de vós hoje à tarde. Quer o Centro Nacional de Apoio ao Imigrante em Lisboa, quer um dos programas Escolhas, será visitado por alguns grupos de vós hoje à tarde, espero que gostem. Na área do diálogo intercultural, temos trabalhado muito, porque acreditamos que a integração é um processo bionívoco, não apenas para quem chega, mas também para quem está. É dos dois lados, e essa é a grande diferença, e talvez seja isso que tem reconhecido Portugal enquanto um país que pratica boas práticas na área da integração, e temos desenvolvido muitos materiais para os jornalistas, porque acreditamos que só juntos construímos mais, só juntos podemos ter uma sociedade mais plural, respeitando absolutamente a independência dos jornalistas e a sua linha editorial. Do you want me to cut? Thank you, Rosario. Just a point, can you speak slower? Because for the interpreters, in fact, just to, because you're saying so many interesting things that try to follow. Thank you for this presentation. A few years ago, I don't remember, it was at least 8-10 years ago, maybe you decided to work on this issue of media and diversity in very various ways. ACD has been one of the bodies who supported the NOSH TV show.
when we met in November, you told me about a new TV show, but we will talk about this after if you want. But why did you decide, as a CD, regarding what is your role, what are your objectives here? Why did you decide to enter in this field of media and diversity? Porque reconheci que primeiro porque reconheço o papel fundamental que os jornalistas, que os mídias têm na construção de uma sociedade. E a forma como falavam de diversidade, muitas vezes era em Portugal falada apenas pelo lado lunar e não pelo lado solar. Apenas pela parte negativa e não pela parte positiva. E a diversidade, não deixando de falar dos seus desafios, que são muitos, e que são muitas vezes difíceis, é de uma enorme riqueza e muitas vezes o desconhecimento da realidade fazia com que as notícias ou com que a imagem que nós tínhamos desta matéria nem sempre fosse a real, aquela que eu conhecia. E daí ter surgido esta ideia de fazer seminários para jornalistas numa perspectiva muito concreta de dar ferramentas para que conheçam melhor esta área. Apenas dar a conhecer e depois será absolutamente da liberdade de cada um fazer o uso que entender. E também dizer que já antes de ser alta comissária, o Alto Comissariado, desde 2003, que atribuía um prémio de boas práticas no jornalismo, na forma como tratam a diversidade. Esse prémio tem continuado. Este ano já iremos apresentá-lo muito em breve, com algumas novidades. Também o programa de televisão Nós é um programa que durou durante 10 anos, neste momento parou, infelizmente, mas esperemos retomar um programa também a falar de diversidade em breve. Tivemos aqui uma paragem técnica. Temos um programa de rádio, Gente Como Nós, na Antena 1, e temos cá uma das jornalistas do programa, que está aqui neste grupo também, que nos tem permitido dar a conhecer melhor a diversidade. Queria só apresentar algumas ferramentas. Posso? Vou falar mais devagar outra vez. Então, para dar a conhecer o diálogo interreligioso, nós construímos um pequeno guia que diz 33 ideias para pensar e agir. Foi um guia construído com as principais religiões em Portugal, com os líderes religiosos das principais religiões presentes em Portugal e que tem permitido dicas de como é que podemos abordar a questão ou não, quem é quem, como é que poderemos fazer. Está em português, infelizmente, para todos os que não falam português, mas é um dos materiais. Também temos nesta área, traduzimos esta ferramenta para a diversidade, foi traduzida para português e distribuída pelos principais meios de comunicação social já há algum tempo, salvo erro no ano 2010, e que tem permitido, e sabemos que, por exemplo, a RTP, o canal público, adotou muitas das medidas que aqui estavam espelhadas e que aqui eram sugeridas. Também, ainda na área da integração e da diversidade, temos 44 ideias para celebrar a diversidade. Isto são tudo materiais que, de uma maneira geral, damos nos seminários de jornalismo, nos seminários para os jornalistas. Aliás, esta pasta bonita é oferecida a quem vai aos seminários. Só tenho uma, infelizmente. Dizer que estes seminários de formação têm sido uma parceria com o CENJOR, Centro de Formação para Jornalistas, e depois também temos esta lista de profissionais imigrantes, que talvez seja o material que achamos que seria mais útil, mas devemos confessar que não é assim tão utilizado quanto nós gostaríamos pelos jornalistas. Esta lista recolheu personalidades, pessoas muitas vezes anónimas, de várias origens, de vários países, que têm vários temas. Portanto, por exemplo, nas artes, são pessoas que se ofereceram para, caso seja necessário, poderem falar da sua opinião, para que a diversidade cultural ou religiosa não apareça na televisão, ou na rádio, ou nos jornais, apenas quando estamos a falar de casos relacionados com isso. Porque em Portugal, pelo menos, a diversidade cultural é muito pouco visível, falando da televisão, por exemplo, é muito pouco visível do lado de lá dos ecrãs. Só convidam pessoas com diversidades culturais diferentes quando quando há algum acontecimento que tenha a ver com esse assunto. O que é que nós queremos?
queremos que, para falar, por exemplo, de economia, possam convidar, que é ultimamente, tão importante no nosso país, possam convidar desde uma senhora da Lituânia ou da Rússia, por acaso estamos aqui bastante no leste, China, estou apenas a citar algumas, mas também de África para outro assunto como saúde, que não seja apenas falar com pessoas com origens diferentes quando estamos a falar de temas relacionados com a sua comunidade de origem. E esta lista de profissionais imigrantes é oferecida também aos jornalistas, tem os contactos e temos estado a fazer um balanço dela, temos estado a telefonar para estes 90 peritos, são 90, Elisa, cerca de 90 peritos, para saber se foram ou não contactados. Alguns sim, têm sido contactados, é bom, outros não, mas pode ser que ainda venham a ser. Depois, só mais, e para terminar, alguns livros do Observatório da Imigração que trabalham esta temática, e está cá a professora Clara Almeida Santos também, que tem colaborado neste tema mídia, imigração e minorias étnicas, como é que a imigração e as minorias étnicas é tratada nos mídia, e o Observatório foi fazendo alguns destes estudos, foi patrocinando alguns destes estudos, e um glossário para as migrações. E termino, um glossário para as migrações que permite com que os jornalistas saibam, por exemplo, distinguir imigrante e emigrante, que em Portugal é diferente, consoante se põe um I ou um E, refugiado, requerente de asilo, todas as palavras que nem sempre sabem como utilizar. Tem aqui um glossário, numa parceria com a OIM, que tem ajudado. Portanto, isto só para explicar que o nosso grande objetivo é dar ferramentas, termos a certeza que do nosso lado fazemos a nossa parte, que é informar. Depois serão os jornalistas a decidir o que querem, se querem ou não utilizar as ferramentas que nós temos, mas o que não queremos é que deixem de utilizar porque não sabem que nós as temos, e portanto temos feito estes seminários e o Prémio de Jornalismo para divulgar. E por último só, é um documento muito importante porque talvez tenha sido aí que surgiu esta ideia de que temos de trabalhar com os jornalistas, porque houve um mito em Portugal, houve vários mitos e de vez em quando surgem, creio que em qualquer país, com base num pequeno acontecimento, a forma como se pega e como se generaliza, e houve aqui um mito em Portugal em que um grupo de jovens a correr na praia se transformou para a comunicação social num arrastão de jovens à semelhança do Brasil, e foi muito mediático. E quando fomos confirmar os dados com a polícia, percebemos que não tinha sido nada disso, que na verdade não tinha acontecido nada. E então houve um documento que veio clarificar a situação e mostrar o cuidado que temos que ter na confirmação das fontes, que vocês têm certamente todos os dias, mas em ouvir os dois lados, o lado lunar e o lado solar de qualquer tema que estão a tratar, e confirmarem os acontecimentos. Yeah, as you showed us, you published and produced a lot of documents, tools, resources for journalists here, for media people here. You can see them; they are all online, in fact, on ACD pages. Yeah. So you can, for those who are interested to see them, you can download them and so on and so on. One thing I found interesting when we met at the end of November, beginning of December, is you. As ACD, you did not hesitate to even translate and bring back to Portuguese society some other European tools and resources you discovered. And I must say this is a rare situation we observe within the Council of Europe, to see one body of a member state taking ideas from another member state. And I think it's important to underline it. You said quickly two very interesting things, because when I was here again in November, I met some of journalists, and in particular one person who worked with us during a previous thematic encounter. And this person was, I would say, more or less discovering what we were doing, this idea of database and so on and so on. And I know this person came back to you saying, well, did you know what happened at the European level, and they've got this kind of expert database? And you said, and I know this, I won't give you my source, but you answered to this person, but we've got, and this person did not know about this. And I think this is a very important point. How do you think this kind of tools could be better known, better used,
by the media and the professional. What do you think to do within a city to promote your tools and to make them use? I know it's